O projeto Boca Saudável, Criança Feliz, ganhou um novo consultório em São José dos Campos. O local escolhido foi o Centro de Educação Infantil do Jardim Castanheiras, zona leste da cidade. Pelo menos 400 crianças de 4 a 5 anos devem ser atendidas gratuitamente. Implantado na cidade desde o ano passado, a iniciativa já funciona no Centro de Educação Infantil Professor Paulo César dos Santos, na Zona Sul, e atende aproximadamente 800 alunos. Além do acompanhamento odontológico, são oferecidos produtos para higiene bucal, orientações para uma boa escovação e aparelhos odontológicos, caso seja necessário. Neste ano tem eleições municipais. O quadro Corrupções do Dia a Dia hoje lembra a compra de votos. Pode ser por uma dentadura, uma promessa de emprego ou até mesmo dinheiro. O ato é criminoso, tanto da parte do político como do eleitor. A democracia brasileira oferece ao povo o direito do voto, que deve ser livre e consciente. Quando esse direito é roubado ou vendido, caracteriza-se crime eleitoral. Quem vende comete crime e sofre o risco de cassação e inelegibilidade por 8 anos. E o cidadão que levou uma vantagem financeira também deve ser considerado corrupto, além de perder o seu direito na hora de cobrar por políticos mais honestos. Esse é o típico vantagem contrapartida, né? Existe também do lado da vítima um desejo em obter vantagem. É igual o bilhete premiado, né? Tenta comprar um bilhete premiado por um valor menor para tentar ganhar algum dinheiro. No caso do voto é assim, né? Ele aceita um dinheiro para poder votar em quem ele talvez nem gostaria de votar. Então existe aí duas figuras criminosas. Uma é a compra de voto, que a lei eleitoral pune, porque isso é proibido, né? Desde o início das eleições democráticas. E aceitar o benefício por voto, né? Que é também uma obtenção de uma vantagem indevida, né? Essa pessoa que se corrompe, aceita um valor de alguém que pleiteia um cargo, ele não está só patrocinando a corrupção, porque inicialmente a própria pessoa para a qual ele vai votar já o corrompeu, e ele mesmo, depois, num segundo momento, deve fazer uma reflexão de se ele pode exigir de um político, de um governante, a postura que ele não teve no momento de votar, né? Somente porque ele foi agraciado. Então, novamente, a gente cai na questão da vantagem. Sempre a obtenção de uma vantagem para justificar os meios que as pessoas praticam. A presidente Dilma Rousseff sancionou no início de março a lei que cria a Política Nacional Integrada para a Primeira Infância. A nova legislação permite que a licença paternidade seja ampliada de 5 para 20 dias. O benefício é válido para funcionários das empresas que fazem parte do programa Empresa Cidadã, criado em 2008 pelo governo e que dá isenção de impostos para empresas que aceitem aumentar de 4 para 6 meses a licença maternidade de suas funcionárias. Segundo o texto, durante o período da licença, os pais e mães não podem exercer qualquer atividade remunerada e a criança tem que estar sob os cuidados deles. Em caso de descumprimento, o funcionário perde o direito à prorrogação. Empregados que adotarem crianças também serão beneficiados. Ainda na entrevista do dia, o advogado e jornalista José Carlos Cataldi conversa com Julielton Modesto. Veja. Nossa conversa de hoje partiu de um discurso do presidente John Fitzgerald Kennedy no Congresso dos Estados Unidos há 54 anos, lançando as bases do direito do consumidor para todo mundo, inspirando o nosso Código de Proteção e Defesa do Consumidor, que está também completando 25 anos de vigência. E está conosco o doutor Julielton Modesto, ele que também é especializado nessa área consumerista, e vinha nos falando sobre a questão ser resolvida de modo administrativo, e eu inseri nessa conversa aí o novo Código de Processo Civil, instituindo a transformação da dívida condominial em título executivo extrajudicial, que vai acabar com essa história dessas pessoas que gostam de jogar com o dinheiro dos outros no condomínio, né, doutor Julielton? Mas, do ponto de vista administrativo, o senhor dizia que alguma coisa pode acontecer de novo nesse aspecto. Isso, Cataldi. O que acontece?
Como eu falei no bloco anterior, nós temos um cálculo que as ações judiciais custam para o Estado cerca de R$ 1.700. Isso gasto com funcionário, papel, muito embora hoje o processo seja eletrônico, né? Há essa transição nos tribunais, mas é importante que as questões que você consiga resolver administrativamente seja muito mais rápida a solução. Há, inclusive, um site, para quem nos assiste, pode consultar lá, é consumidor.gov.br. É um site do próprio governo federal que disponibiliza uma parceria e a possibilidade do consumidor tentar entrar em contato direto com a empresa e ter a solução do seu problema. Estima-se em 80% das reclamações solucionadas por esse site, inclusive há outros sites particulares que o consumidor pode reclamar da empresa, do produto, do serviço que não foi prestado adequadamente e com a solução do seu caso, sem a necessidade de ingressar em juízo. Empresa inteligente resolve o problema. Eu apresentei durante muito tempo o programa Pensando em Você, na Rede Brasil de Televisão, na TVE do Rio de Janeiro, e a gente tinha uma pesquisa de satisfação. As pessoas satisfeitas falam da satisfação para 5 pessoas, as insatisfeitas falam para 17, de sorte que realmente é importante que o dono da empresa procure resolver o problema da melhor maneira. Para o empresário é sempre melhor a solução, não só pela propaganda positiva do que faz, mas ao passo que se a pessoa, o consumidor, ingressar em juízo, o empresário acaba sendo condenado, inclusive, a pagar as custas judiciais, os honorários de sucumbência e, eventualmente, até mesmo uma indenização por dano moral, por dano material. Então, o prejuízo acaba sendo maior. Então, é bem colocada a sua posição de que os empresários e as empresas inteligentes buscam solucionar o quanto antes o problema relacionado com o consumidor. Doutor Julielto, que nota a gente podia dar hoje para os juizados especiais, no seu ponto de vista? Para os juizados especiais, aí poderia dar uma nota 9 pela celeridade, pelo atendimento, né? O governo federal deu um salto qualitativo porque instituiu também que os juizados especiais federais julguem órgãos governamentais. Isso está faltando ainda para os órgãos estaduais e municipais, né, doutor Julielto? A questão da legislação, é importante quem nos assiste entender um pouquinho disso, que há legislações federais que se aplicam em todo o país, a exemplo, o Código de Defesa do Consumidor, e as legislações estaduais é responsabilidade mesmo de cada estado. E quando eu comentava no bloco anterior que o nosso Código de Defesa do Consumidor não teve nenhuma alteração significativa, a gente vai encontrar em 2009, quando o Estado de São Paulo foi pioneiro, imitando ou trazendo, melhor dizendo, uma legislação lá dos Estados Unidos, que é a questão do telemarketing abusivo. Então, em 2009, houve uma lei no Estado de São Paulo em que os interessados em não receber o telemarketing abusivo pode cadastrar no próprio site do PROCON o seu telefone fixo ou celular e as empresas estariam proibidas de direcionar essa ligação. Então, no Brasil, estima-se que sejam 12 estados, se não me engano, que tem essa legislação que é considerada a lei do não importune. Mas isso é algo que deve ser tratado a nível nacional. Então, a nível nacional é importante também pacificar esse assunto e estipular que o telemarketing abusivo acaba incomodando, importunando a dona de casa que às vezes está fazendo o seu almoço, né? Ou a pessoa que está no seu local de trabalho acaba tendo que atender um telefonema. Eu acredito que não seja a minoria que já passou por isso. Tem gente que é insistente, né? Você chega, eu não quero. Ah, mas por que o senhor não quer? Porque eu não quero. Exatamente. Né? Então, é importante tratar esse assunto a nível nacional. Não pode deixar para cada estado, e aí quando você falava dos juizados especiais, né, a nível federal, não pode deixar a cada estado. Mas aí são os interesses dos nossos governantes. Houve um salto qualitativo no Brasil em relação a essas questões consumeristas, né, tendo em vista que a cidadania
está percebendo que precisa desencorajar o mau empresário de tomar atitudes extremas, absurdas, abusivas, as mais das vezes. E eu agradeço mais uma vez a vinda do Dr. Julielto Modesto Araújo aqui ao nosso programa para falar a respeito do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, que está aí fazendo jubileu de prata. 25 anos a serviço da população, claro que carecendo ainda de alguns reparos, mas já um pujante instrumento de defesa. Crise econômica afeta a venda de ovos de Páscoa. O preço alto dos produtos é o principal motivo da redução no consumo. Atividade física moderada, alimentação equilibrada e evitar vícios como o cigarro. Você viu alguns cuidados que as grávidas devem ter para passar pelo período da gestação com mais saúde e disposição. E viu também que cães podem perceber as emoções dos seres humanos. Esses são alguns dos destaques mais importantes desta edição. Você pode rever tudo em nosso portal, repórtersetorial.com. Acesse e compartilhe. Visite também nossa página no Facebook, facebook.com/repórtersetorial e nosso canal no YouTube. O endereço é youtube.com/repórtersetorial. Lembrando que temos um encontro marcado de segunda a sexta ao meio-dia e aos sábados e domingos às 11 da noite. Eu desejo para você um forte abraço e um sorriso. O mundo passa por São Paulo e Rio de Janeiro. Essas megacidades estão a cada dia mais próximas. A rodovia Presidente Dutra é o caminho que liga a cidade maravilhosa à maior capital do país. E bem aqui, entre São Paulo e Rio, o nosso jornalismo registra e conta os fatos mais importantes. Em dias de racionamento de água, o que vale é a criatividade.